Olá, tudo bem? Conta-se uma história que um índio ele encontrou um ninho de águia e esse ninho de águia tinha alguns ovos e ele pegou um ovo. Pegando esse ovo, ele levou até uma galinha que estava com ovos também e colocou esse ovo para essa galinha chocar. Detalhe, essa águia nasceu e ela foi criada junto com os seus irmãozinhos, vamos colocar assim. Então ela foi criada como uma galinha. Certo dia, ela vendo um pássaro voando com aquele voo lindo, magnífico e tal, ela cacarejou para sua mãe e disse assim: "Que pássaro é aquele?" A sua mãe disse assim: "Olha, aquele pássaro ali é uma águia. Ela foi criada para ter voos altos, longos, mas você nunca vai poder voar igual aquela águia." E na verdade, assim, o que é interessante é que ela dava voos, mas voos igual aos seus irmãos dava, voos pequenos, metro pequeno. E o que eu aprendo com isso no dia de hoje? Olha, você é uma águia. Você foi criada por Deus para ser uma águia, para ter voos altos. Muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades longas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar situações adversas nas nossas vidas que vai nos impulsionar ou não. E a minha reflexão que eu trago hoje para você, talvez você que é águia, está sendo criado por uma galinha e está tendo hábitos de uma galinha, mas porém você é águia. E aquela águia conta-se a história que depois dessa conversa que ela teve com a sua suposta mãe galinha, ela nunca mais ela voltou a pensar, a olhar para cima e ver aquele voo, ou ela entender que ela era capaz de ter aqueles voos, de dar aqueles voos lindos, né? De ser, porque na verdade ela era águia. A reflexão de hoje é assim: libere a águia que está dentro de você. Ainda que ninguém acredite em você, ainda que nada conspire para que você entenda que você é uma águia, mas lembre-se de uma coisa: você é obra do Criador e o Criador ele te criou crendo em você, acreditando em você, porque você é a obra mais prima que tem, que ele fez. Por isso ele nos deu raciocínio, por isso ele nos deu palavra, para isso ele nos deu ousadia. Mas sabe de uma coisa? Ele te deu tudo isso. Agora, o que vai fazer, você vai fazer com tudo isso, isso é responsabilidade sua. Então, assim, às vezes você está num trabalho, às vezes você está num relacionamento, seja ele qual for, e você está fazendo isso para que as pessoas acreditem em você. Esqueça, as pessoas traem pessoas, mas Deus, ele não trai, ele acredita em você. A palavra do Senhor diz assim que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando nós podemos todas as coisas naquele que fortalece, o apóstolo Paulo falando, ele fala assim também que vai haver adversidades. Mas o que eu aprendo é o seguinte: entre a galinha e a águia, duas aves totalmente uma diferente da outra. E às vezes eu estou me comportando com sentimentos de galinha, mas eu sou uma águia. Então, assim, faça as coisas pausadamente, constantemente e com grande excelência. Porque às vezes, assim, ó, nós queremos fazer coisas extraordinárias, dar voos grandes, mas esquecemos que nós precisamos levantar voo. E se você, nesse levantar voo, fazer com excelência esse levantar voo, se você fazer as coisas simples com excelência, os resultados serão extraordinários. Então, assim, não comece com grandes coisas, comece com as pequenas coisas, mas entenda uma coisa, você é uma águia. Ainda que ninguém acredite em você, a palavra de Deus diz assim: ainda que pai, ainda que mãe, ainda que amigos, ainda que mulher ou esposo, ainda que filhos te abandonarem e não acreditarem em você, todavia eu acredito em você.
Todavia o Senhor diz assim que Ele jamais vai nos desamparar. Ele jamais vai nos desamparar em âmbito nenhum, porque você é a obra mais preciosa que Ele fez. Então assim, tenha um bom dia e lembre-se, ainda que você foi criado como uma galinha, ainda que você foi criado dessa forma, lembre-se, você é a águia. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe. Essa palavra foi para você e para mim também.